Começando lá no seminário de matemática 1, aplicações práticas das funções exponenciais e logarítmicas, de Solange Carvalho Jesus e Josiane Lima Silva do Rosário. E o professor é Alexandre Lobo. A função exponencial. As principais características de uma função exponencial é o aparecimento da variável no expoente. Esse tipo de função expressa situações onde a taxa de variação é considerada grande. O conceito é dado o número real A maior que zero e A diferente de 1, denomina-se função exponencial de base A uma função em R positivo e diferente de zero. É definida por f de x, A expoente elevado ao expoente x. Por que não pode ser, o A tem que ser maior que zero? Porque 0 elevado a qualquer número, ao expoente de qualquer número, é igual a 1. E tem que ser diferente de 1 por quê? Porque 1 elevado a qualquer expoente é igual ao próprio 1. O gráfico da função exponencial. O gráfico da função exponencial, quando ele é maior que 1, ele... Uma característica principal que tem que notar é que ele sempre corta o primeiro e o segundo quadrante do plano cartesiano, né? E você vê, quando ele é maior que 1, ele tende a crescer a x+. Se você ver nesse exemplo, a seta está apontando a seta do eixo x, né? E você vê que o gráfico cresce desse lado, x+. Quando você vê uma função decrescente, exponencial, vocês notam que o A tem que ser maior que 0 e menor que 1. E ele cresce a x menos. Vocês notarem, o gráfico está crescendo para o lado do zero. Vocês estão notando? Zero. Então fica negativo, x é negativo. Uma particularidade que eu vou falar com vocês é quando você usa a função exponencial em matemática financeira, você parte sempre do eixo y e, se for decrescente, você decresce, mas você nunca vai para o lado negativo. Entende? Ou você parte do eixo y descendo ou subindo. Nunca você vai para o lado negativo. Entendeu? E outra particularidade também é que as funções exponenciais, elas se aproximam de zero, mas nunca toca no eixo x. Eu gostaria também que vocês notassem a particularidade entre uma função exponencial e uma função logaritmo. Você vê aqui, quando A é maior que 1, a função logaritmo, ela toca, no plano cartesiano, o eixo x. E já a função exponencial, ela toca sempre o eixo y. Outra coisa também que vocês vê, o quadrante em que ela está constituída. Ela fica sempre entre o primeiro e o quarto quadrante. Nota que a função exponencial ela não sai do primeiro nem do quarto quadrante. E também ela é considerada uma função inversa da função exponencial. A logaritmo é uma função inversa da exponencial, e vice-versa. As propriedades das funções logarítmicas, né? Eu defini, vou citar para vocês umas 5 propriedades. Uma função logarítmica, ela é nos reais positivo, ela é injetiva, isso é, para cada número positivo diferente, tem um logaritmo diferente, entendeu? L1 é igual a 0, os números maiores que 1 têm logaritmo positivo, e os números positivos menores que 1 têm logaritmo negativo. Para qualquer x, y, pertencente aos reais positivo, L de x sobre y é igual a L de x menos L de y.
a propriedade do logaritmo mesmo. L de x vezes y é igual a L de x mais L de y. Para todo x pertencente ao R positivo, todo número real R tem-se L de x expoente R é igual a R vezes L de x. Uma aplicação prática que eu resolvi colocar foi uma questão de matemática financeira. Nessa questão, eu peguei que uma pessoa faz um depósito de R$ 1.200 na poupança, uma taxa de juro composta de 0,5 ao mês, considerando que não foi feita nenhuma retirada após 5 meses. Qual será o saldo da poupança? Para você entender uma matemática financeira, eu dei uma pequena amostra aqui para vocês terem um entendimento. Matemática financeira, quando você fala juro composto, você está dizendo que você deu um capital, né? E em decorrer do primeiro mês, no caso, que aqui é ao mês, no primeiro mês, ela sofreu juros, né? O que é os juros? Os juros não é o capital mais a taxa, né? Aí o primeiro juros. Aí aconteceu o montante que ficou o quê? Capital vezes taxa, certo? Capital vezes taxa, desculpa, gente. Aí, o que você tem no meio, você é capital mais capital vezes taxa, capital 2 vezes, você botou capital vezes 1 mais taxa. Né? Porque se não tem capital 2 vezes aqui, o capital mais o capital vezes 1, você botou o capital em evidência e colocou 1 mais taxa. Pronto, você tem aqui primeiro mês. Quando você tem mais um mês, você notou que a taxa, no caso, os juros, né, do primeiro mês, mais juros do segundo mês. Então, o montante é o capital mais o juro, não é isso? Desculpa. Capital mais os juros. O que é que você fez aqui? Você pegou aqui o capital, multiplicou por esses juros, vezes esses juros. Não é isso? Você está notando que o 1 mais y, que na verdade é o capital vezes a taxa, né, está sendo elevado cada vez que você aumenta o tempo, ele está aumentando também. Você vê que isso aí, aqui você vê, ó, que eu no mês X, primeiro mês, eu tinha 1.200, não é isso? Aí eu tive o quê? O juros de 0,5 no primeiro mês, certo? Aí, multipliquei, desculpa. Os juros foi 1.200 vezes a taxa, eu tive R$6 de juros. E aí eu acrescentei aos R$6 ao meu capital inicial, e eu fiquei com um montante de 1.206. E isso aí vai sucessivamente. Eu agora tenho 1.206, eu peguei 1.206, multipliquei de novo a taxa e vai ser 23. Por isso que isso aqui é a taxa, desculpe. A taxa. Então, o capital vezes a taxa, eu tenho o montante do primeiro mês. Você está vendo aqui, 6 mais 6i, não é isso? Aí eu quero dizer assim mesmo, essa taxa do primeiro mês, mais a taxa do segundo mês, eu vou pegar o montante 1, não é isso? O C vezes 1 mais I, né? O montante 1. Esse montante 1 vezes a taxa do segundo mês. E aí vocês têm aqui essa fórmula. Se isso é sucessivamente, você notou que em 2 meses eu peguei 6, C, 1 mais a taxa, elevei ao número de meses que eu estou trabalhando. Que eu estou querendo... que eu estou querendo encontrar o montante de acordo com os meses que eu defini, né? Que eu defini. No caso, vocês notaram que, sucessivamente, eu fui peguei o meu capital, botei meus juros, botei minha taxa e consegui um valor, que foi os juros. Esse valor eu somo com um montante, né? Vou somando e vou criando um montante, de acordo sucessivamente.
Isso aí, se vocês notarem, quem está variando, hein? Quem está variando? Você vê que o montante ele varia em função de quem? Do tempo. Se eu determinei 5 meses, cada tempo, a cada mês, o meu montante vai aumentando no decorrer do tempo. Aí, aqui eu defini, aqui você viu a fórmula dos juros compostos. Seria o montante seria o capital vezes a taxa elevada ao expoente, que seria o tempo que a gente está trabalhando. Certo? Aí você vê que se você faz uma função aqui de x em referente ao tempo, aqui, uma função de x seria nosso tempo, né? Isso, nosso x seria nosso tempo. De acordo que o tempo vai indo, o montante vai crescendo. Entendeu? Esse gráfico seria, na verdade, uma função exponencial. Porque o nosso expoente é tempo. Né? E agora eu queria mostrar a vocês, se você, na logarítmica, como você pode pegar essa função, essa aqui, e você encontrar o tempo através da logarítmica. Você pegou essa função, que é m de n, montante, é igual a capital, vezes, né, a taxa, capital vezes a taxa, elevado a t, que é o tempo. Então, você dá ln para cada lado, o ln do montante é igual a ln da capital, vezes a taxa elevado ao tempo. E você tem o quê? Você tem aqui. Oh, minha gente, desculpe. Esse segundo aqui. Ignora esse de cá, mas daqui. Você estaria ln do montante sobre o capital, igualando sobre o ln da taxa com o expoente tempo. Vezes o expoente, né? Elevado ao expoente do tempo. Aí você vai separar o tempo, né? Porque ln de qualquer coisa elevada a um expoente, você pega o expoente, passa para frente, t vezes ln de 1 mais i. Nesse caso aqui, você separa t, isola t, e você vai ter lm de mn sobre c, né? Sobre ln da taxa, de 1 mais y. Aí, uma prática para vocês, para fazer, para vocês verem. O dado tem um montante de 3.500, o capital é de 500, com a taxa de 0,035 ao mês. Eu quero o tempo. Através do logaritmano, você vai pegar, transformar aqui. Você tem um montante de 3.500, você tem um capital de 500, uma taxa de... O capital mais taxa, são juros, né? 1 mais 0,35, vamos multiplicar para cá, elevado ao tempo. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Você vai pegar o 3.500, né? Dividir pelo 500 e igualar pela taxa elevada ao expoente t. Você sabe, 3.500 com 500, você tem 7, então você vai ter um log de 7, e você vai ter um log de 1,035 no expoente tempo. Você vai ter log de 1,035, t, você bota o t, passa o t para frente, multiplica pelo log de 1,035, você agora vai pegar o tempo, vai ter o tempo, que vai ser um log de 7 com log de 1,35. Log de 7, eu olhei na tabela, 0,851, e log de 1,35 é 0,0149. Você teria um tempo aproximadamente de 56,7 meses. Seria aproximadamente 56 meses. Né? Você teria um tempo de aproximadamente 56 meses. E aqui você tem as aplicações das funções logarítmicas exponenciais, seria os juros compostos, o tempo de resfriamento de um corpo, o crescimento populacional,
a meia-vida de substância para determinada idade de um fóssil ou de um objeto muito antigo de madeira, né? Com idade de 400 anos, você pode pegar pela quantidade de carbono 12 que é existente. Essas foram algumas aplicações que eu vi que podia ser usada. Algumas referências. É só. Pronto, professor. Professor?